Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 19 de março. Hoje é terça-feira. A igreja nos dá a grande oportunidade de celebrarmos a solenidade de São José, esposo de Maria e padroeiro da igreja. São José, amados irmãos e irmãs, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, também nosso pai, pai da igreja. É este grande homem sensível ao apelo de Deus que procurou guardar, então, a pureza da Virgem Maria, consagrando-se também ao Deus da vida e preservando a sua própria pureza. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, a vivermos também esse caminho. Que o glorioso São José, Pai de Jesus Cristo e Senhor nosso, nos ajude, amados irmãos e irmãs, a gerarmos o Senhor em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 1, versículo 16, depois os versículos 18 a 21, e por fim, o versículo 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A oração coleta, amados irmãos e irmãs, nos convida então à oração. Deus Todo-Poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Então, São José, amados irmãos e irmãs, cuidou dos mistérios da salvação humana. De que forma? Ele cuidou, ele protegeu, ele guardou. Então, a vida do menino Deus que se encarnou e veio ao nosso encontro. São José, este grande homem, grande pai, grande esposo, procurou então viver este santo compromisso de guardar, proteger, ser guardião da sua família. Que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, em nossas vocações, que possamos ser fiel ao chamado que o Senhor nos fez. O comentário que nos coloca diante do sentido desta celebração diz assim: reunidos para celebrar a solenidade de São José, queremos bendizer a Deus pela missão que ele assumiu de ser o chefe da Sagrada Família, como esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus, servindo-os com sua prontidão e fidelidade. Em 1870, foi declarado patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX. É modelo para todos os pais de família no exercício da paternidade responsável e solícita.
Então, São José é esse modelo para todos os pais católicos, para todos aqueles que procuram viver a vontade de Deus. O Salmo 88 nos convida a proclamar, a bendizer, a dizer com os lábios: eis que a sua descendência durará eternamente. E assim então nós olhamos sobretudo para o Evangelho, amados irmãos e irmãs. O Evangelho de São Mateus, o trecho que estamos refletindo, é a conclusão da genealogia apresentada por São Mateus, e neste pequeno trecho que a igreja hoje nos confia, coloca em questão quem foi o pai de José, esposo de Maria. O nome do pai de José era Jacó. E então o Evangelho diz, da qual a esposa, ele é esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, São José é de fato esposo da Virgem Maria. É importante entendermos, sobretudo, de uma forma muito simples, mas como era constituído o matrimônio na época de São José e da Virgem Maria. Ele era feito, então, em dois momentos. O momento de se firmar o compromisso, e quando se firmava, então, já acontecia o primeiro momento do matrimônio, já estavam comprometidos um com o outro, então já vivia esse primeiro momento, mas não coabitavam. Então, Maria, ela pertencia a José, mas eles não coabitaram, eles não chegaram a estar juntos, não viveram a vida conjugal. É neste curso de preparação para viverem esta vida conjugal, então, que o anjo do Senhor, Gabriel, visita a Virgem Maria e a convida a assumir esta missão, esta vocação de gerar o Salvador para o mundo, de acolher em seu ventre o Verbo que vai se fazer carne, que se fez carne para cada um de nós. Então, Maria é a escolhida, São José também o é por Deus, para ser o guardião da Sagrada Família. Como acontecera isto, de Maria ficar grávida pela ação do Espírito Santo, e Maria amava de todo o coração José, ela não guardou para si este segredo, ela compartilhou com José. A palavra nos diz, amados irmãos e irmãs, que José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. O que aconteceu? José, de certa forma, não querendo que Maria sofresse, porque daria margem, talvez, para julgar que ela teria sido infiel ao esposo, ele então age da forma que, como se ele tivesse engravidado Maria antes de assumirem de fato este compromisso de estarem convivendo enquanto esposo e esposa no mesmo lar, e ele se afasta. Por quê? Para dizer que a culpa foi dele. Ele realizou aquela circunstância e não foi homem suficiente para assumir a responsabilidade. Então, era o que passava possivelmente pelo coração de São José, o amor que ele tinha pela Virgem Maria. É um amor tão puro, forte e cristalino, que ele preferia com toda certeza jogar a culpa sobre si. É claro, os santos padres, fazendo uma leitura espiritual, vão perceber o seguinte. Primeiro, São José nunca desconfiaria de Maria. O que acontece em seu interior, diante do mistério tão grande, diante desta graça que está acontecendo diante de seus olhos, ele não se sente digno ou convidado a participar deste mistério. É como se ele tivesse o sentimento de que não lhe cabia estar cuidando de Maria, que nesta história da salvação ele não faria parte. Mas o mesmo anjo, Gabriel, que apareceu à Virgem Maria, visita São José em sonho. E olha que bonito, muitas vezes nós olhamos as imagens de São José dormindo.
Aquela imagem de São José dormindo é justamente para fazer referência a este momento da visita do anjo na vida de São José, na vida deste grande homem. Nós precisamos constantemente suplicar ao Deus da vida que guarde os nossos sonos, que o anjo de Deus de fato nos visite e não os anjos do inimigo, as tentações do inimigo. Então, que o nosso sono possa ser tranquilo, que ele possa ser guardado por Deus, para que possamos sonhar, como José, os planos de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Então, o anjo se aproxima e diz a José, esposo de Maria: José, filho de Davi, não tenhas medo. Olha, a mesma expressão que o anjo diz à Virgem Maria, a mesma expressão que diz a Zacarias, agora está falando a José. Aqui quem traz então esse relato é Mateus, mas a mesma palavra, não tenhas medo. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Não tenhas medo, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus. Então, nesse anúncio, perceba que São José está incluso. Maria conceberá e dará à luz. José dará ao menino o nome de Yeshua, Jesus, Deus salva. Porque ele, de fato, vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus salva a cada um de nós, dos nossos pecados, das nossas misérias. Que o Senhor nos ajude, que por intercessão de São José, esposo da Virgem Maria, patrono da Igreja de Cristo Jesus e Senhor nosso, nos ajude a viver e sonhar os sonhos de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.